Paz do Senhor, irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 15, diz assim: Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Nesse versículo, Paulo está se referindo aos dons, se você ler o capítulo inteiro, mas eu quero trazer uma reflexão sobre o entendimento da oração. Vamos analisar de forma panorâmica a oração. Todos nós somos aconselhados a orar. Desde que você veio para a igreja, você aprendeu esse princípio. Oração, estudo da palavra. São duas coisas que têm que andar juntas, têm que guiar a vida de todo cristão. Quanto à oração, ela é uma prática muito interessante, porque você começa a conversar com Deus. Dentro da questão da oração, nós temos a intercessão, que é clamar pelos outros. Nós temos o clamor, que é algo mais profundo, é você rasgar o teu coração. Nós temos a parte da adoração, que é o reconhecimento a Deus. Nós temos a parte de pedir perdão dos nossos pecados, que é a conscientização dos nossos atos e por aí afora. Você que é um cristão autêntico, vivo, que tem vida de oração, você deve ter aprendido muitas coisas, porque a oração nos leva a uma profundidade que jamais nós teríamos com uma vida normal. Pessoas que oram são pessoas que veem as coisas de maneira diferente. Elas têm revelação, elas enxergam o oculto. Mas nessa questão, eu quero te levar para um nível mais profundo. Orar com entendimento significa aceitar a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque quando as pessoas oram, por exemplo, por um relacionamento ou uma situação que elas estão enfrentando, as pessoas oram da seguinte maneira: elas traçam na sua mente uma linha, como as coisas deverão acontecer, aí elas vão para a oração apenas para que Deus faça o que elas querem. Só que você que tem experiências com Deus, você sabe que as coisas não são assim. Nós iremos orar e Deus vai guiar a situação da maneira correta. E a maneira correta nem sempre é a nossa maneira de compreender e de perceber e de ver as coisas. Eu vou usar um exemplo muito simples. Se você tem alguém na tua família que está enfermo, lógico que você está sofrendo. Você não quer ver uma pessoa sofrendo, você não quer ver um ente querido partir, morrer. Claro que você está sofrendo. Então você vai fazer o quê? Você vai orar e vai pedir a Deus a cura dessa pessoa. Mas se você é uma pessoa de oração e de entendimento, você vai perceber o que não está visível no mundo físico. Você já parou para pensar que talvez uma pessoa esteja passando por uma enfermidade, por uma fatalidade da vida, às vezes por má alimentação, por descuido, ou porque Deus está tratando da cura da alma, enquanto você está buscando a cura do corpo? Quantas pessoas que morreram e os familiares se desesperaram, questionaram a existência de Deus, porque não compreenderam que Deus estava tratando do coração humano. Tem coisas dentro de mim, tem coisas dentro de você que a humanidade desconhece. Isso eu me refiro a traumas, eu me refiro a situações que a gente precisa vencer, a dor da alma, a dor do coração, a coisas que precisam ser superadas, muitas vezes liberar perdão. Ninguém conhece o coração humano senão Deus, e Deus trata o ser humano segundo o seu coração. Então, quando você estiver intercedendo por alguém, entenda a vontade de Deus. Ah, mas Deus fez o que eu não pedi. Eu pedi para Deus curar e Deus levou a pessoa. Sim, essa era a vontade de Deus. A questão do tempo de vida é Deus que determina.
Se a gente não tiver isso claro no nosso coração, viveremos frustrados, acharemos que Deus não responde orações, mas na verdade Deus ouve as orações e ele responde, só que ele age da maneira dele, não da nossa, porque a vontade dele é perfeita, a nossa não. Nós queremos uma solução segundo a nossa visão. Pare e pense na tua visão das coisas, totalmente limitada, totalmente terrena, totalmente totalmente humana. E Deus desenvolve em nós a visão espiritual através da vida de oração. Vou contar uma experiência para vocês. Nós ajudamos uma família por muito tempo. Todas as vezes que nós ajudamos essa família, nós entramos em dificuldade. E eu percebi isso logo no princípio, mas no início eu achei que era o meu coração que não estava muito disposto. Continuei orando e prestei atenção várias e várias vezes, ajudamos e entramos em dificuldade severa. Um dia, conversando com meu marido, nós chegamos ao seguinte entendimento: Deus está tratando com aquela pessoa por problemas que nós sabíamos. Deus estava tratando e nós tentávamos intervir para ajudar e a dificuldade vinha sobre nós. Você precisa saber que quando Deus está tratando com alguém, vai interferir naqueles que estão em volta. Então é muito importante ter discernimento, ver as coisas com clareza, compreender o agir de Deus. Quando a gente está em dificuldades, também surgem as pessoas que tentam ajudar porque tem um coração bom, isso é totalmente natural. Mas também surgem as pessoas que usam da situação para se promover. É importantíssimo compreender os fatos quando Deus está agindo e tratando. Você só deve orar pelas situações, orar pelo futuro dos teus filhos, orar pela tua casa, pelo teu esposo, mas você tem que compreender que nós não temos controle sobre as coisas. A gente acha que tem, mas não tem. Não temos controle sobre a vida, sobre a morte, sobre o destino de cada um. Olhe para uma casa com vários filhos, criados na mesma situação. Às vezes receberam uma boa educação, em outros casos não. Aí um sai bom caráter, um sai mau caráter, e ali vai, porque é decisão. Mas esses filhos têm a mesma mãe, muitas vezes, orando por eles. Mas o poder de decisão é o que fará a diferença. E o trabalhar de Deus do seu jeito, com o seu tempo. Eu quero deixar um exemplo muito relevante para você, que está em Jeremias, no capítulo 29. O que está escrito em Jeremias 29? Eu não vou ler o texto porque é extenso, você pode conferir na tua casa. Mas a epígrafe diz assim: a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. O que aconteceu aqui? O povo foi levado como escravo para a Babilônia. Vamos analisar o contexto. Por quê? Porque Deus é mau, porque Deus esqueceu do povo. É isso que as pessoas dizem. Não. O povo se desligou de Deus, os reis se desligaram de Deus, porque agora eles tinham poder, porque agora eles tinham uma nação instituída, porque agora eles tinham governo. Ora, buscar a Deus para quê? E o povo foi se distanciando, o que a Bíblia chama de prostituição espiritual. Começaram a adorar falsos deuses, começaram a ter práticas imorais ilícitas, contrárias à lei de Deus. O que Deus faz? Executa juízo? Não. Deus levanta profetas e os profetas começam a denunciar o pecado do povo. Com qual objetivo? Que houvesse arrependimento. Houve? Não. Aí Deus diz o seguinte: eu vou punir vocês, usando as minhas palavras, para que vocês entendam que vocês têm um concerto comigo. Eu cumpro a minha parte e vocês têm que cumprir a parte de vocês. O povo não cumpriu. Lá vem Nabucodonosor, leva o povo, destrói a cidade. Deus determinou que o povo ficaria 70 anos na Babilônia. Gente, nesse período, pode orar, chorar, se desviar, murmurar, blasfemar.
É 70 anos e ponto final. Deus determinou. Claro que as pessoas que estavam ali estavam sem esperança, estavam tristes. Olha o que Deus mandou Jeremias falar para esse povo. A partir do versículo 5 diz assim: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o fruto. 6. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. Por quê? O povo precisava de ter descendentes, mesmo na Babilônia. Não podia estar lá sem esperança, tristes, amargurados, pensando que tinha acabado tudo. Deus estava corrigindo o povo, mas o projeto estava em pé. A continuidade da geração estava em pé. E aí Deus está trazendo esperança para esse povo no meio da tribulação, no meio do caos. Porque nós nem temos ideia do que é ser levado como escravo, do que ter a nossa cidade destruída. Nós nem temos ideia do que é isso, porque o nosso contexto é outro. Então não posso tentar descrever para vocês o coração desse povo, porque eu nunca senti isso. Mas entendemos que estavam desolados, amargurados, entristecidos. Tanto é que tem até o salmo sobre os instrumentos no salgueiro. Ah, tira os instrumentos, toca para nós. Como poderemos tocar? Estamos distante da nossa terra. Enfim, tem todo um contexto ali. Mas Deus usa Jeremias para dizer para o povo: reajam. Só que vocês não vão sair do cativeiro antes do tempo. Aí é interessante que o versículo 7 diz assim: procurai a paz da cidade e orai por ela, porque na paz dessa cidade vocês terão paz. Ou seja, no meio dessa dificuldade vocês precisam orar para que possam encontrar paz interior e abençoando o lugar em que vocês estão, a cidade tendo paz, não havendo guerras, porque paz no Antigo Testamento era a ausência de guerra. Ou seja, ninguém atacando vocês, vocês estarão bem, vocês viverão e depois retornarão para a cidade de vocês. No meio de toda essa situação de dor, de tristeza, se levantou falsos profetas. Olha só o que os profetas diziam, que em tal tempo o povo voltaria para a terra, seria restituído, viveriam felizes. Olha o que diz o versículo 8. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Vamos tirar uma lição daqui? A gente quer que Deus realize os nossos desejos e tem pessoas que mentem em nome de Deus dizendo: Deus vai fazer acontecer em tal tempo. Aí não faz, aí não acontece, porque Deus não vai fazer o que nós falamos. Ele faz o que Ele fala e o que Ele determina. Se é o teu tempo de prova, você só tem que sobreviver no tempo de prova. Irmãos, tempo de prova é tempo de choro, de humilhação. Não adianta espernear, não adianta murmurar, não adianta dizer que vai para tal lugar, que vai fugir da situação. Você chega lá em tal lugar e a situação está lá te esperando, porque é o tempo de prova. Então compreenda que nesse tempo você só precisa orar, buscar a Deus para suportar a situação. Porque quando encerrar o tempo de prova, a bênção virá. Antes, não. Surgiram falsos profetas mentindo para o povo, trazendo esperança para o povo. Versículo 9 diz assim: porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Quantas pessoas têm falado em nome de Deus? Ah, ficou com dó da situação. Ah, ficou com dó. Eu já passei por isso. Quantas pessoas usam o nome de Deus para trazer esperança e estão mentindo? Deus não é responsável por essa situação. 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós,
outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer vocês para esse lugar. Antes de 70 anos, não. Aí o versículo 11, do 11 ao 13, aí tem algo bem interessante. Eu sei os pensamentos que eu tenho de vocês, diz o Senhor, e são pensamentos de paz. Ora, então por que eu estou passando tribulação? Porque nesse caso aqui, desobedeceram a Deus, desonraram o concerto e aconteceu tudo isso. Versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Então, eles estavam orando para quem? Para as divindades. Se envolveram com a idolatria do povo, dos cananeus. Aí Deus disse assim, não, vocês estavam orando para eles? Então eles não ouviram vocês, não puderam fazer nada. Agora, quando vocês orar a mim, oração tem princípio. Oração tem que ter comportamento, tem que ter entrega, tem que ter verdade. Deus julga a intenção do coração. Quando vocês orar a mim, eu ouvirei. 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós sempre pregamos que a oração é relacionamento, e é. Só que você entende que você tem que buscar a Deus a vida inteira. Momento bom, momento ruim. No topo, no vale. Na bonança, na dificuldade. Não é fazer um falso concerto como muitas pessoas fazem, só porque estão em dificuldade e depois esquecem. Os propósitos, os votos que fazemos com Deus estão nítidos perante Ele. E no tempo certo, Ele irá requerer isso aqui. Buscar a Deus de todo o coração, de verdade. Aí o versículo 15. Vós dizeis, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nessa cidade. Vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio, assim diz o Senhor. Eis que enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, e falo-ei como a figos ruins, que, de ruins que são, não se podem comer. Persegui-los-ei com espada e fome e peste, falo-ei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto e assobio, vergonha, entre as nações para onde estiver arrojado. Nossa, que juízo terrível quando você analisa esses versículos aqui com atenção. Por quê? A resposta está no versículo 19. Porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas não os escutastes, diz o Senhor. Primeiro, Deus levanta pessoas para denunciar o pecado, pregar a verdade. Gente, é regra. Antigo Testamento, Novo Testamento, falou a verdade, vai ser perseguido. O que o povo fazia? Rejeitava esses profetas. Por quê? Não queriam ser confrontados nos seus pecados. Queriam viver dissolutamente, esquecendo-se que quem abriu o mar foi Deus, quem tirou do Egito com poder, com sinais foi Deus, quem sustentou no deserto foi Deus, quem deu a terra foi Deus. Eles guerrearam. Se Deus não estivesse na frente, não teriam vencido as guerras, não teriam alcançado a promessa. Ou seja, agora que alcançamos a promessa, não precisamos mais de Deus. Agora Deus está educando esse povo. Versículo 20. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do exílio, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. É interessante que Deus diz, eu enviei. Todo mundo não, mas muitos dão crédito a Nabucodonosor. Ele veio, ele conquistou, ele fez isso. Deus mandou que Nabucodonosor fizesse isso. Deus deu permissão, porque em outras situações que você analisa, o povo se humilhou, clamou, se arrependeu. O que aconteceu? Deus livrou. Nesse caso, Deus não livrou, porque o povo precisava de uma lição. 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Olha só, falsos profetas.
Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos seus olhos. Ou seja, o povo que estava como cativo iria ver o juízo de Deus sobre os falsos profetas. Irmãos, jamais, por mais que você se doa pela situação de alguém, minta dizendo assim diz o Senhor, sem Deus ter dito. Porque percebemos aqui um severo juízo para aqueles que mentem em nome de Deus. Não vamos nem entrar no contexto do século XXI, porque a situação é complicada. 22. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. O Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram, presta atenção, adultérios com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. A Semaías, o Neelamita, falarás dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, porquanto enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, e a todos os sacerdotes, dizendo, o Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, para que sejais encarregado da casa do Senhor, sobre todo homem fanático que quer passar por profeta para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, porque não repreendestes a Jeremias, o Anatotita, que vos profetiza? Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer, há de durar muito o exílio, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares, comei do seu fruto. Sofonias, o sacerdote, leu essa carta aos ouvidos do profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, manda dizer a todos os exilados, porquanto Semaías vos profetizou, não o havendo eu enviado, e vos fez confiar em mentiras, assim diz o Senhor, castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre esse povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte, o ministério profético no Antigo Testamento, fantástico, Deus chamava, esses homens iam aprender o ofício de profeta. Mas o que fazia com que eles profetizassem corretamente? Sua vida de santificação e intimidade com Deus e falar a verdade. Quando você pega a história no geral, o que aconteceu com Jeremias por falar a verdade? Foi lançado num poço lá, amarrado, foi lá viver a míngua, quase morreu, sendo tratado a pão e água apenas para não morrer. O que ele tinha feito? Pecou contra Deus? Não, pregou a verdade. Falou para o povo a verdade, o que Deus havia dito a ele para transmitir ao povo. Repito, os verdadeiros profetas serão, sim, perseguidos. Mas mais vale a pena ser perseguido com a consciência limpa do que mentir e a nossa consciência nos destruir e no final ainda ter o juízo de Deus. Quando a Bíblia diz que ele não teria descendência, significa que seriam mortos, eles e a sua família, porque no mundo antigo era assim. Quando se condenava alguém, a família morria junto, ou por apedrejamento, ou nos outros casos, que nós vemos as pessoas que eram executadas pelos reis. E tem um detalhe que nós lemos aqui que diz que seriam assados. Se você pegar a história, fazia-se um touro de metal, colocava a pessoa ali dentro e colocava fogo em volta. Era uma morte torturante. Você percebe como é sério? Mentir em nome do Senhor? Jamais faça isso. Viva com entendimento. Ore com entendimento, aceitando e respeitando a vontade de Deus. Porque você passará por lutas e tribulações? Sim. Coloca isso na tua mente, que ninguém é melhor que ninguém nessa terra.
Eu passo por luta, você também. Eu passo por tribulação, você também. Eu chego à beira do desespero, você também. É normal. Mas aqueles que canalizam todas as pressões da vida, todas as dores, lutas e sofrimentos para a oração, eles encontram um significado e encontram paz interior em Deus. Não acredite em mentiras. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: ah, mas Deus falou comigo que iria acontecer tal coisa e não aconteceu. Então Deus não cumpriu. Não foi Deus que falou. Porque quando Deus fala, ele cumpre no tempo certo, usando essa comparação de 70 anos. Deus vai usar os próprios reis. Deus vai usar os próprios líderes para restaurar o povo, para mandar o povo de volta para a sua terra. Quem é que está no governo? Deus. Então, respeite a sua autoridade, viva em paz, cumpra os teus propósitos espirituais, glorifique a Deus com teu testemunho e deixe o destino colocar as coisas no seu lugar. Aquilo que nós não temos controle, nós apenas oramos e entregamos ao Senhor, confiamos nele porque a vontade dele é perfeita. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.